Olá, meu nome é Olaliene Moraes, eu sou psicóloga clínica aqui na cidade de Caratinga, Minas Gerais, sou especialista em saúde mental e atuo com a abordagem sistêmica, a abordagem que compreende o sujeito dentro de um contexto mais amplo, dentro de um contexto onde ele sofre influências de todo o seu sistema familiar. Então, quando a gente recebe uma queixa de algum paciente, de algum cliente, dentro dessa visão sistêmica, a gente compreende que aquele sujeito ele vem também comunicar algo que fala do desequilíbrio sistêmico ao qual ele está inserido, ao qual ele pertence. Seja um desequilíbrio dentro da família de origem, ou seja, um conflito com os pais, ou um conflito que vem de geração em geração acompanhando aquela família, ou um conflito que está vivenciando no trabalho, na empresa, na escola. Porém, a gente compreende que o sujeito ele tem raízes. E essas raízes, elas compreendem como raízes paternas e raízes maternas. Então, o sujeito ele não está sozinho no mundo. Ele tem alguém que olha por ele, que dá a vida por ele e que passa a vida adiante. Para que essa vida ela tenha chegado até esse sujeito, é importante que algo tenha acontecido anteriormente, tanto na família quanto para aquele sujeito em si. Algo acontece atrás daquele sujeito. E a gente que é terapeuta sistêmico, a gente olha um pouquinho para trás desse sujeito, para observar de onde é que vêm essas raízes, como essas raízes elas alimentam esse sujeito, elas alimentaram esse sujeito quando criança. Muitas vezes a gente enfrenta dentro do set terapêutico queixas de que algo está desequilibrado após um evento na família. Por exemplo, após o nascimento de uma criança, um casal ele pode sentir desequilíbrio, ele pode ter dificuldades de se relacionar com o outro, ou com a própria criança, ou com outras pessoas do sistema. E aí a gente compreende que dentro da perspectiva sistêmica, todos os sujeitos, eles passam por ciclos. Estes ciclos, eles são ciclos naturais da vida. E que a mudança de ciclo, quando o sujeito ele sai de um ciclo para ir para um outro ciclo, ele pode sofrer sim desequilíbrios. E automaticamente, naturalmente, ele pode também buscar a homeostase, buscar realinhar com o sistema. Porém, muitas vezes é difícil fazer isso sozinho. E aí, ele busca ajuda terapêutica, exatamente para tentar reerguer, reequilibrar o que está desequilibrado de acordo com algum evento que aconteceu com aquele sujeito. Então, a gente pode sofrer, por exemplo, desequilíbrios com a chegada de um bebê na família, quando o casal tem o primeiro filho, ou quando já se estabeleceu o equilíbrio novamente com a chegada da criança, um segundo filho ele pode voltar a trazer um certo desequilíbrio para o sistema. Estes desequilíbrios, eles são desequilíbrios muito naturais. Todas as pessoas, todos nós, tendo filhos ou não, passamos por esses momentos, passamos por esses ciclos. Por exemplo, quando a gente sai da casa dos nossos pais para poder estudar, para poder trabalhar, para poder morar sozinho ou morar com uma outra pessoa, a gente vivencia um ciclo diferente. Por exemplo, quando a gente se casa, é a junção de dois sistemas diferentes, de duas raízes diferentes, e essa junção, ela pode trazer desequilíbrios também. Então, a gente compreende que a vida do sujeito, dentro da visão sistêmica, é um desequilibrar-se e reequilibrar-se. Desequilibra e busca de novo a homeostase. Então, é muito importante que quando a gente escuta uma queixa de alguém, de algum cliente, dentro dessa perspectiva, dentro da abordagem sistêmica, a gente vai acolher aquele sujeito como um sujeito que está comunicando algo. Se é uma criança, geralmente o conflito infantil, ele nada mais, nada menos que é um comunicar um desequilíbrio da família. Algo na família precisa ser visto, precisa ser
reordenado, reequilibrado. E a criança, ela funciona muitas vezes como uma esponjinha, como uma antena parabólica que capta as informações, informações conscientes, informações ditas e também informações inconscientes. Na maioria das vezes são informações que não são ditas e que mesmo assim aquela criança, por amor ao sistema, traz uma representatividade daquele conflito que precisa ser visto. Nós que somos terapeutas sistêmicos, olhamos para o sujeito e olhamos para aquele sujeito dentro de um contexto amplo, dentro de um contexto maior. E é muito lindo pensar que todos nós temos raízes, que nós somos como árvores, que podemos dar flores, podemos dar frutos e podemos passar a vida adiante quando a gente consegue olhar para a nossa ancestralidade, quando a gente consegue olhar para a nossa raiz e contemplar que a nossa existência, ela está dizendo sobre algo maior, sobre algo que vem de muito, muito longe. É isso. Muito obrigada a todos.